Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje eu estou aqui com a Maria Alice Ramalho na playlist O Estranho. O tema do vídeo de hoje é a experiência de quase morte da mãe e outras situações transcendentais. A gente vai escutar o relato da Maria Alice, que é portuguesa, tá? Então é um vídeo aí de impacto internacional, diga-se de passagem. Quem for brasileiro, é, então peço aí a atenção, né? Porque o sotaque é diferente, então às vezes precisa um pouquinho mais de atenção para acompanhar a fala dela, mas acho que ela pode ir falando devagar também para a gente poder acompanhar, né? Para quem não está acostumado com o sotaque português. Então, gostaria de dar as boas-vindas para você, Maria Alice. Fico muito feliz por você ter aceitado o convite e a palavra está com você. Tá, eu é que agradeço esta oportunidade. Então, eu sou portuguesa, não é? Uhum. Sou do Norte, vivo na Suíça no momento. E então, a minha experiência começa assim. Eu venho de uma família católica e onde somos 7 irmãos e eu fui a escolhida. Eu fui a escolhida para quê? Para ser cuidadora dos meus pais, onde eu estive 13 anos nesta vida. Então a minha mãe diziam que era uma pessoa muito especial, mas como todo filho acha que a mãe sempre toda é especial, não é? Uhum. Mas era conselheira de todas as pessoas, gostavam muito de pedir conselhos e ela sabia aconselhar. Eu penso que era o dom dela. E, hum, e então, em 2004, foi detectado um câncer terminal, que ela foi internada entre o Natal e o Ano Novo, na semana, assim, foi internada, e no dia do Ano Novo recebemos a notícia mais triste para nós filhos, que era um câncer terminal, não havia nada a fazer. E então, se tivesse filhos fora do país, como tínhamos, tinha um aqui na Suíça, tinha um no Canadá e outro em França, que chamasse os filhos para se despedir dela, porque não havia mais nada. Eles vieram todos. A médica deixou estar os 7 filhos, mais ninguém, só mesmo os filhos, os 7 ao redor do leito dela, a despedirmos dela. E, entretanto, passou-se quase um mês. Um dia, a médica telefonou ao meu irmão a dizer que ela tinha alta, que viesse para casa. Deu alta para voltar para casa. E ela veio. Eu fiquei muito triste porque eu não sabia. Ela ainda foi a andar e quando chegou, foi, como se diz, um trapo. Ela vinha de Sonda, Algária, tudo. Ela não comia, não se virava, não se mexia. Era preciso fazer tudo ela. E com dores muito terríveis. E um dia passado 2 dias mais ou menos, eu estava mais a minha irmã, que me ajudava muito, não é? Somos vizinhas, e ela disse-nos às duas: Olha, eu já morri. Isto palavras dela. Eu vou dizer as palavras porque estão gravadas no meu peito, as palavras da minha mãe. Olhai, eu já morri. Aquilo é assim, é um corredor. E lá ao fundo havia uma porta com uma luz branca. É onde veio um senhor vestido de branco. Não identificou o senhor, ela. Só disse um senhor vestido de branco. Que me disse: Volta para trás, que os teus filhos precisam de ti. E eu fiquei a pensar: olha, está a delirar, não é? Pois, porque a minha mãe nunca falou nada, nem espíritos, ao longo da vida que eu vivi com ela há 40 anos, e nunca, nada, nada, nada. Simplesmente era à missa, rezava e tudo, mas não havia comunicação de mais nada. Então, para mim, aquilo foi uma novidade. Novidade não, eu pensei que era delírio de medicação ou mesmo do tumor, não é? Mas ela fez uma observação muito bonita. Ela disse: Olha, engraçado, eu lá andei, eu andava, não sei como,
Ela não sabia explicar. Mas eu andei pelo corredor e eu aqui não, e eu não ando. Ela tinha consciência de tudo. Né? A minha irmã não gravou nadinha. Engraçado. Somos duas irmãs. hum, E passado 2 dias, a médica recebeu um telefonema do hospital. Era a médica a dizer se eu era a Maria Alice, a cuidadora da Madalena. Eu disse que sim. Ela disse: não se importa de vir cá, que eu gostava de falar com a senhora. E eu fui. Fui, eu lembro-me como se fosse hoje. Ela mandou-me sentar e disse: sabe que eu mandei a sua mãe para casa para ela morrer. Eu disse: eu sei. Isso eu sabia, não é? Porque não havia solução. Não é? Eu sei. E ela disse-me: porque a sua mãe é especial. E eu que eu fiquei assim um bocadinho, eu já sabia, não era mesmo? Isto também me contentou um bocadinho, porque nossas mães, sabendo que é uma coisa, que são boas mães, mesmo para fora, passam-nos uma imagem mais, ficamos mais fortes. E então ela disse-me: porque eu já lhe dei o atestado de óbito, eu já a dei como morta. A sua mãe morreu e o meu espanto, eu fui para um congresso, não sei quantos dias ela foi para o congresso. Ela disse: o meu espanto foi quando eu cheguei do congresso, a sua mãe continuava aqui. Eu não sei porquê, mas não fiz perguntas. Acho que não tinha chegado a hora de fazer perguntas, de avançar mais, não é? E eu não fiz pergunta nenhuma, não reagi. Só pelo caminho é que eu me lembrei do que a minha mãe tinha falado atrás, uns dias. Pronto, vinha a confirmação, não é? Os anos passaram-se, quando o meu pai morreu, eu já estava aqui na Suíça, eu fui a Lisboa e uma senhora numa cabeleireira, estavam lá a dizer que não acreditavam em nada, e eu contei esta passagem assim do nada, eu disse: eu acredito, porque passou-se isto com a minha mãe, e eu acredito. Veio uma senhora, bateu-me no ombro e disse-me: a senhora é privilegiada. E eu disse: porquê é que eu sou privilegiada? Disse: porque não é qualquer pessoa que recebe essa mensagem. A sua mãe deu para trás, para si. É. E depois, mais tarde, eu conversar com a minha irmã. Minha irmã, por acaso até não lembro, mas nada ficou lá dentro dela. A minha irmã nunca ficou nada, só ficou em mim essa mensagem. Então ela morreu, não é? Morreu passado 5 meses. Eh, Ela foi detectada em janeiro de 2005, que era terminal. Em janeiro, ela morreu 5/5/2005, numa quinta-feira, às 5 horas da tarde. Tem um pormenor, não é? Porque eu, no meio dessa aflição toda, eu perdi a força de lhe chamar com carinho, como nós chamávamos de pequenino, que a minha mãe habituou-nos a chamar mãezinha. Era mãezinha e paizinho. Então eu não tinha coragem de chamar a mãezinha porque me doía muito ela naquele sofrimento. Então tive uma ideia, chamava-la Madalena 5 estrelas. Madalena 5 estrelas. Aí está mais um 5, não é? Uhum. Posso continuar? Sim, sim, sim. Bem, os anos, eu já tinha muitos sonhos, nunca vi nada, nunca vi Então, ninguém. só uma pausa, então. Daí QMI da sua mãe, você já concluiu, é isso? Sim, Tá. sim. É, então, só para recapitular, acho que valeria a pena fazer uma síntese, né? Hum, Basicamente, a sua mãe disse que morreu, uhum, encontrou um senhor, né, vestido de branco, sim, num sim. túnel. Esse senhor disse Uma, que ela precisava voltar para a família dela, que ainda não tinha chegado a hora. sim, Ela, sim. ela caminhou por esse túnel, sendo que usualmente ela já não fazia mais isso. Uhum, E aí, ela viveu por mais 5 meses. Ela tinha um quadro de câncer terminal, né? uhum, E, e a médica tinha chegado a dar um atestado de óbito
para a sua exato, mãe, foi para um congresso, voltou e encontrou a sua mãe viva. exato, exato, Para sintetizar para quem exato. não compreendeu, Foi, seria foi isso. assim, foi assim. Essa Tá. passagem que agora, depois, mais tarde, eu comecei então a seguir, comecei na internet a aparecer, talvez em 2017, mais ou menos. Comecei a ver IQM. Eu Aham. sei que estava em Portugal de férias e vejo um programa IQM e cliquei e fui, disse ao meu filho mais velho, olha, o que é isso? Ah, mamãe, deixa-te dessas coisas, deixa-te disso. Mas eu continuei, e então era o Carlos Mendes que eu seguia, ao qual eu mandei mensagens, mandei o e-mail a Uhum. ele, ao Paulo Alexandre também, e dizia sem êxito. Mas eu pensava, bem, ainda não chegou agora, então posso contar como é que eu descobri? Sim, por favor. Pronto. E então, eu no dia 3, que foi sábado passado, 3 de junho, pela manhã, eu tive uma visão no meu quarto, onde eu vi um rosto com barba. E eu pensei, é Jesus. É Jesus, né? Ao mesmo tempo que eu pensei isso, apareceu escrito por baixo não, a cara desapareceu, apareceu, é outra mensagem, onde dizia, onde dizia Daniel com o sobrenome. Mas eu pensei, eu li tudo, eu li o sobrenome e tudo. Só que eu pensei, ai, vou adormecer outra vez, vou-me esquecer. Se eu tivesse aqui um papel, eu escrevia, não é? Porque eu já tenho feito isso. Assim, mensagens que eu escrevo. E depois, quando acordo, vejo o que escrevi. E quando acordei, eu não conseguia lembrar bem do sobrenome. O sobrenome até me achava que era estranho, mas era. Comecei a associar Tabelo, assim, uma coisa. Não sobrenome assim, não é? Você Mas Daniel, estava você achou que o quê? O sobrenome? o sobrenome que fosse, na minha imaginação, depois de tanto pensar, Tabel. E eu mandei logo uma mensagem a uma prima minha, a ver se conhecia um escritor ou alguém, porque ela faz reiki. E eu, como ela estuda assim, diz ela, não conheço ninguém. Bem, quando foi por volta da, sei lá, das 7 horas da noite, eu estava no telemóvel, e estava no YouTube, e vi que o Carlos Mendes tinha postado um vídeo novo. E eu clique, eu fui lá. Fui lá e ouvi a história, porque eu gosto muito de ouvir aquele senhor, que traz testemunhos muito bonitos, não é? Mas a entrevista nem era a entrevistá-lo a ele. Era uma entrevista ao contrário, não é? Ele é que era um entrevistador. Ele é que era o entrevistado. E então eu continuei a ouvir ele a relatar a história que já conheço, como ele começou, e de repente ouço ele a dizer, não é, Daniel? Eu, e é que reparei na cara do Daniel e eu disse, olha, aí está o homem do barba, não é? E tinha sido de manhã que eu tinha recebido essa mensagem. E foi assim que e então eu pensei, foi no domingo a seguir, andei sempre a pensar, você pode mandar um e-mail, a ver se é. E eu escrevi o e-mail, as palavrinhas, e cliquei e ele, tchim, E deu foi certo. logo, deu certo logo, e eu disse, creio que é isto? Então vi que foi uma mensagem que tinha chegado a hora, não é? Quer dizer, então, recapitulando, né? Por que que você veio aqui no canal Gaiata Psi? Você tinha tentado contato com o canal Sim, Afinal que Somos Nós, do físico Carlos Mendes, que veio aqui falar no canal Gaiata comigo, né? Você tentou exato, contato com ele, porém o e-mail voltou. Aí, voltou. aí você tentou um outro contato com outro, Outro, né? que é experiências luminosas também, Ah, experiência. nada Aí também voltou. sem êxito. E aí você sonhou com um Daniel Barbudo que tinha um Não sobrenome. foi, não foi sonhar, foi uma visão. Eu Ah, vi, foi uma visão, perdão. Tá, uma visão. uma visão, não foi sonho. Eu estava consciente, eu vi só o sobrenome que não consigo. Uhum. Pronto, não era aquele, porque também a dúvida estava dentro de mim, não é? E, e não era. E eu
que eu pensava que era Jesus, não era? Mas foi-me logo dito, não é nada Jesus, é Daniel, deu-me o nome. E para o meu espanto, no mesmo dia, o programa vai ao ar, não é? Entendi. Porque é assim, quando eu tenho mesmo visões, não é muito tempo, não é, não é. Para muito é mesmo na presente, eu o vejo e as coisas acontecem, não é? Pronto. E acho que chegou o momento de eu pôr este testemunho, talvez, não é? Não sei se era. Não sei se era para dar testemunho da minha mãe, mas acho que era, que é uma coisa que me abriu muito a mim o horizonte, porque se a minha mãe voltou para trás dizer isso, os meus sonhos também têm que ter, têm que ter uma ligação, não é, com o sobrenatural, porque eu sei que não são mais que sonhos, porque eu mexo muito comigo, Uhum. Uhum. mexo muito. E só uma dúvida que não ficou clara, a questão do 5, né? Você falou E o teve 5 uma do repetição 5 do numeral 5, né? Como é que foi isso? foi 5 do 5, não é? Uhum. De 2005 às 5 horas, numa quinta-feira. Foi numa quinta às 5 horas da tarde. A Às data 5 de horas da tarde. nascimento da sua mãe. Sim, que a minha mãe faleceu. 5/5/2005, numa quinta-feira, às 5 da tarde. Uhum. E ela tinha um apelido. É meu, não é? Um Ah, apelido meu. o apelido é seu, que como é que é o É, apelido? né? Madalena 5 estrelas. Ah, Ah, é meu, é meu. Foi a forma que eu achei de ter força para quando chegava ao hospital e, e não chorar, não é? Porque a pessoa, é assim, quem está, tem que também, temos a dor também, não é só de quem está doente, a dor é de quem está ao lado a cuidar e tem que estar uma força muito forte, não é? Porque é a minha mãe, não é? Estamos a falar de nós, não é? É um bocadinho de mim que estava ali e que eu sabia que ia embora a qualquer momento. E então, eu acho, foi a força de tirar mãezinha, porque isso era um carinho muito grande, mãezinha, eu chamei o nome dela, mas ela era 5 estrelas. Eu achava-me forte. Eu punha-me forte. Mas depois, quando ela morreu com os 5, eu pensei, hum, quer dizer, esse apelido você deu para ela antes, na, né? fa- antes, na fase dela morrer. Foram 5 meses, mais ou menos, que eu lhe chamei. Aí está, 5 meses que eu lhe chamei Madalena 5 estrelas. Foi. Todos os dias, porque eu todos os dias eu estava com ela. Todos. Só não estive mesmo no dia que ela morreu, porque eu disse a Deus, eu a falar com Deus, disse, um dia, com ânsia, eu disse a chorar, eu não quero vê-la mais, eu não quero ver mais a minha mãe a morrer, porque é assim, isto dói, isto, bem, eu não sei, mas a minha mãe morria, ela voltava, ela morria, ela voltava. Eu acho que ela só estava à espera mesmo do 5, do dia 5, para ir embora, porque ela não estava. E, e então, no dia que eu não fui vê-la, não fui ver, porque recebi uma chamada de um médico para eu ir fazer um exame precisamente naquele dia. E eu fui, e também quando vinha, cheguei lá ao hospital e o médico telefona-me a dizer que não me podia consultar. Olha só. E voltámos para trás, o meu marido, com o meu filho tinha 5 aninhos também, na altura. E, e voltámos para trás e eu senti uma aflição assim, uma agonia muito grande. E eu disse ao meu marido: Ai, que agonia eu tenho. Sei que o meu marido pegou na mão, tirou a mão do volante e acalmou-me a minha perna. Deu assim, deu tempo. E passado 10 minutos, toca-me o telefone a dizer: Acabou de morrer. Mas eu não estava presente por esse motivo. Senão, porque eu tinha pedido a Deus, que não queria. Porque senão eu estava lá e ia ir embora. É, mas não. Mas foi assim. É assim uma despedida que até hoje, quando, é assim, não, quando relembro, fico triste, mesmo no fundo, com uma paz muito grande, porque acho que fiz o que devia ter sido feito, não é? Está feito. Não sei se voltava a repetir, para dizer a verdade, não sei. Mas na altura, como fui a escolhida de 7,
acho que senti-me assim um bocadinho bem comigo própria, porque foi ela que me escolheu a minha mãe, não fui eu que a escolhi, foi ela. Não me deixou metê-la no ar e quis ir para a minha casa. Foi, foi uma história assim um bocadinho marcante, não é? Para mim e não só para os meus filhos e para o meu marido, não é? Que marcamos. Mas acho que os fiz mais fortes também. Ficámos todos com uma força muito grande. Acho que sim. Quer dizer, vocês encontraram uma união pelo amor e uma união, digamos, espiritual também através do numeral 5, né? Que tem algum Para dizer a verdade, esse 5 marca-me muito, mas não sei o que quer dizer. Nunca. Sei que tem algo. O 5 tem algo, não é? Que não foi por acaso que eu senti-me fraca de lhe chamar mãezinha e fui buscar a Madalena a 5 estrelas. Fui pela nas estrelas, não é? Nós sabemos um hotel de 5 estrelas, tem uma ideia bom, não é? Pois. E eu não sei porque é que eu fui. Não sei, não sei. Ela a uma altura ainda me disse, estás a abusar, estás a abusar. Mas, porque ela também, não é? Ela queria que eu chamasse mãezinha até ao final, não é? Mas eu não tinha força. Foi mesmo uma coisa mesmo dentro do coração. Eu não tinha força para essa palavra. Eu ficava mais frágil, mais talvez chorasse, talvez. E assim, quando dava uma coisa assim muito importante, eu sentia uma força muito grande. Foi Sim, assim. você foi, digamos, presenteada com mais 5 meses de convívio com Foi mais 5, 5 meses. Uhum. de sofrimento e de aprendizagem, não é? De aprendizagem. Muita aprendizagem. Muito. Muito, em tudo. Em ver os médicos, é não tratar bem as pessoas, hum? Porque parece que não. As pessoas, quando chegam assim num leito, numa maca, não são bem acolhidas. Não, não são acolhidas com o respeito que deviam de ser. Porque vão morrer, não é? Não são respeitadas, não é com dignidade que os acolhem, assim. E, Teve um e gesto de amor da médica, né? De mandar para casa. essa foi muito, muito humana, foi. Porque eu não sei o que é que a minha mãe lhe disse, também, não sei, porque ela não me disse, porque eu também não falei nada, mas talvez a minha mãe, se calhar, dissesse que o homem que disse, não é? Que disse que meus filhos precisam de mim, eu tenho que ir para a vida deles, eles precisam de mim. E ela sabia, se precisam dele é para morrer lá, não é? Deve ser uma família muito, deve ser uma família com muito amor, não é? Mas isto é tanta família assim, não é? Não, nem a mais nem menos, éramos nós, não é? Estávamos ali mesmo. Não estou a dizer que éramos mais nem menos. Éramos, somos mesmo nós, não é? Graças a Deus, não é? Com um bocadinho de. Ai, respeito havia muito. Respeito a ela havia. Mas amor também havia, não é? Uhum. Amor havia muito. Quer dizer, teve um propósito esse retorno dela, né? Teve talvez para mim, né? Só para mim. Dos 7 filhos, só foi para mim. Uhum. Porque os outros não são como eu, né? Uhum. Nos sonhos, nesta experiência, não, só sou a única. Só sou a única. Talvez o propósito fosse para mim, o retorno dela. Penso eu. Não sei. Não sei. Eu costumo dizer, eu não sei. Eu só sei que nada sei. Sei que nada sei, né? Não. E nada sabemos Mas, mesmo. mas, mas é o que o seu coração está dizendo, né? É. O meu coração diz, mas diz com alegria também, que nada sei. Não, mas diz com alegria, porque não sei mesmo.
E, bom, você ia comentar outras situações, né, além da EQM da sua mãe, do impacto disso em você. Sim. A partir que a minha mãe morreu, eu acho que foi uma libertação para mim. Não sei até que ponto nós tínhamos uma. Nós as duas fazíamos assim. Eu se dissesse qualquer coisa, "Olha, eu sonhei", contava-lhe um sonho, ela dizia: Mama, estás cansada, vais ficar doente, é melhor ir ao médico, assim. Eu fui a uma altura ao médico e o médico deu-me uns calmantes, não é? Isto não é muita droga, não é? É uma coisinha levezinha, é só para deixar de sonhar, não é? Glória a Deus. E eu tomava. Quanto mais tomava, mais sonhava. Mais sonhava, mais sonhava. Até que eu, passado uns anos, isso não faz sentido nenhum, mas o meu corpo já estava habituado àquilo. Era verdade também. Mas não faz sentido nenhum a estar, porque eu sonho igual. Então, depois o meu pai também acabou por falecer, passado 8 anos, e então eu venho para a Suíça. Aí é que foi. Eu acho que me senti. Eu acredito que foi assim. Eu, quando cheguei à Suíça, deixei tudo. Foi um começo. Foi casa, começar a casa, não é? Foi a fala, não é? A língua que é muito importante. Amigos. Eu Uhum. vim sem nada. Eu vim com uma mala, com a roupa e com um filho. E ainda deixo outro para trás, não é? Deixei outro na universidade lá. E então, eu aqui descobri uma coisa muito bonita que em Portugal nunca descobri. Foi que os pombos andam, assim, Ah, é? pronto, não é? Já vê? Ah, é, pois é. E os pardais, e os pardais saltam. Ah, Uma diferença nas aves. Aqui, com a minha solidão, enquanto eu chorava, triste, a olhar para o chão, não é? Porque não fazia sentido a minha vida mesmo. Eu andei 2 anos a chorar, 2 anos. Eu deitava-me a chorar e acordava a chorar. E então eu descobri essa beleza de Deus, não é? Essa, os pombos andam, como nós andamos, e os pardais não. Só saltam aos pulinhos. Pulinho, pulinho, pulinho. Eu disse, olha que giro. Eu venho de uma aldeia onde há tanto passarinho, no meio de um campo, e nunca tive tempo para ver essa beleza. Porque eu tinha muito barulho dentro de mim. Muito, tinha o muito quê? barulho. Muito barulho, muita, Ah, muito barulho. muito barulho dentro de mim, não é? Aquela, os vizinhos têm conta, não é? E aqui foi um separar, um, Hum, um limpar a alma mesmo. Eu acabo de dizer um limpar a alma. sim. É. Uhum. Só quem não imigra é que não passa por isso. E então eu passei por essa sensação. E acho que foi aí que se abriu mais tudo. Então um dia eu, de muitos sonhos, muitas experiências, fui a um padre aqui. O meu marido não acredita. Ou mais um bocadinho. Não acreditava até uns dias atrás. Não, né? Porque ele sabe que eu estou aqui, é porque alguma coisa nasceu dentro dele, não é? Mas há uns meses atrás isto estava fora de questão. Estava mesmo fora de questão. E então eu acordava de manhã e eu sentia-me muito triste. Porquê? Porque eu dormia com uma pessoa, não é? Eu dormia com o meu marido e não podia dizer o que se passava durante aquela noite. Eu de manhã tinha necessidade de lhe contar a ele. Simplesmente não me ouvia. Este foi um sonho, e lá está ela. Mesmo a ver depois as coisas acontecer, mesmo vendo, mesmo assim ele não queria, não queria. Então um dia eu fui ao padre, não é? Como eu sou católica, eu disse, não, vou ao padre, vou contar, porque tive uma mensagem lá para a igreja. E eu disse, ai, não, eu vou contar. E no fim o padre eu não conhecia. Tive a graça de ser um padre também brasileiro, que os brasileiros são mais abertos, assim. E ele, no fim de eu lhe contar a história que lhe contei, ele disse-me, obrigada, minha senhora, por seu lindo testemunho. E eu, ah, ah, então isto é testemunho? Ele acreditou. Eu cheguei a casa toda feliz e disse ao meu marido: "Estás a ver? O padre acreditou em mim." Porque ele disse: obrigada pelo seu lindo testemunho. Se é testemunho, é verdade, não é? A gente só testemunha quando é verdade.
Então fiquei, e comecei, então comecei. Então tenho um que vou contar que me marcou muito, profundamente, muito até hoje. E foi, eu penso que foi aí que eu nunca mais voltei a ser a mesma. Está bem que as experiências da vida fizeram-me modificar o que eu era, não é? Mas este foi uma separação mesmo assim, brutal. Um dia eu levantei-me para ir trabalhar, 6 horas da manhã, como sempre, só que não me apetecia, sentia-me doente, era como se estivesse muito doente. Eu vinha à cozinha, bebi água e pensei, não, vou para a cama, porque eu vou telefonar a dizer depois que isto me dói a cabeça, ou qualquer coisa, porque eu estou muito mal, mesmo estou doente. E fui. Eu sei que me recordo deitar-me na cama. Não sei se morri ou se foi o que foi. Eu sei que não me lembro, mas não. Não me lembro o que foi. Eu caí na cama, já eu estava em cima de uma nuvem. Eu estava em cima de uma nuvem e sei que vi, olhei para o horizonte, assim para a frente e vi não sei o quê. Está a ver? Mais uma vez que eu não sei, nada sei. Eu vi, mas só que fiquei com uma alegria muito grande. Foi uma alegria daquelas de. Como se eu visse, não era o meu pai nem a minha mãe, não era. Era algo maior. Eu penso que vi Deus, eu não sei, não faço a mínima ideia, porque dentro de mim não havia, não sei o que eu vi. Mas sei que eu corri e disse, meu Deus, mas isso eu tenho por hábito de dizer, o português é tudo que acontece, meu Deus, a gente grita sempre por ele, não é? E, e eu gritei, meu Deus, mas era com a alegria daquilo que eu estava a ver. Não sei o que é. E sei que eu estava em cima da nuvem porque eu ia a correr e travei. E quando vi uma nuvem terminava ali. Se eu dava-se mais um passo, eu caía da nuvem abaixo, não é? Eu vi a nuvem, vi depois que era a terra em baixo, não é? Estava lá em cima. Ao mesmo tempo, veio o azul que, eu vou dizer as cores que eu vou contar, não há na terra. Não há, não há. São vivas como se fossem pintadas naquela hora com uma tinta especial. Pintada, uma pintura. É assim que eu vejo, que eu via as cores. Era uma manhã, era uma manhã assim de verão, talvez, mas assim, sei lá, 5 horas da manhã, 6 horas, aquela luz azul, mas sem sol. Não havia sol. Havia só mesmo luz, uma luz muito clarinha, muito bonita. Então vejo veio, um azul assim, veio em flecha, uma flecha de azul e atingiu-me na cabeça. Eu tremi, é como se levasse um choque elétrico, mas não tive dor, sem dor. Nós, quando levamos um choque elétrico, há uma dor, não é? Mas eu não tive dor. Mas sei que o meu corpo tremia todo, com o choque elétrico. Veio o segundo, eu acho que foi no segundo. Por um milésimo, eu vi o meu corpo deitado na cama. Mas foi assim, eu vi-me a mim deitada embaixo na cama. Mas era embaixo mesmo, enfim. E veio o terceiro, sei que veio três choques elétricos naquela noite, naquela. Ao mesmo tempo vejo uma brisa a passar assim, muito levezinha, a passar no meu rosto, uma brisa, assim, um ventinho, muito suave, muito gostoso. E eu olhei assim para o meu lado esquerdo e vi uma oliveira, a cores não existe. O verde das folhas, nem a luz há, nem a luz, estou a dizer uma luz de verão, mas não consigo, mas era isso. A oliveira tinha azeitonas pretas e verdes, sim, e havia mais oliveiras. Ao mesmo tempo, ouvi um cântico, não sei o que cantavam, porque eu achei que estava. E eu pensei, estou em Fátima. Uhum. Porque Fátima, para quem todos sabem, não é? Fátima em Portugal, não é? Tem aqueles cânticos, aquelas Ave-Marias e tal. Talvez fosse uma Ave-Maria que eu não sei que. Eu sei que era um cântico e eu associei que estava em Fátima. Então olhei assim para o meu lado direito, porque o cântico vinha do alto, e vi um muro com uma pedra muito nova, clarinha, uma pedra amarela, mas muito, muito bonita. Eu pensei, vou ver quem é que está a cantar, não é? E eu aí tive a certeza de uma coisa, foi que eu não trepei o muro. O meu corpo simplesmente foi assim, e já estava em cima.
Eu levitei-me e fui. Quando cheguei lá em cima, eu olho assim, eu estava assim, olhei para o meu lado direito, havia um campo de relva. Não sei como é no Brasil diz grama, não é? É o verde, é Se usa a palavra relva também, a não? relva. Pronto, é a relva, nós usamos a palavra relva. Uma relva verde, 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 sem fim. E então lá ao fundo estava uma mesa, não longe de mim, mas estava uma mesa comprida, bem comprida, com uma toalha branca. E eu digo um homem, podia ser uma mulher, mas para mim foi na altura, foi um homem, porque eu não vi rosto, nem vi nada. Estava encostado no topo, não era no cima, era no de cá, estava lá a olhar para mim. E eu queria ir para aquela mesa, não é? Mas não sei porquê, eu não podia pisar a relva. Eu não sei, também não me pergunto porquê, mas eu não podia avançar, não sei porquê. Ninguém me proibiu, ninguém me disse nada, mas eu não podia ir. Ao mesmo tempo que eu estava assim virada e a imagem era aqui do meu lado direito, eu não sei como é que foi. Até hoje fiquei com pena, mas na hora que eu fiquei triste. Foi como piscar de um olho. Foi olhar para não foi olhar, foi só assim, plique. E o meu olhar foi para o lado esquerdo, onde era tudo cinza, mudou o cenário. Era como se fosse uma noite assim, um fim de tarde cinzenta, vivem as pessoas. Então era um cemitério. Era um cemitério onde ia muita gente. Eu via muita gente andar e eu fui atrás delas. Eu seguia aquelas pessoas. E elas entravam, então havia uma rocha onde havia uma entrada, uma porta, e eu entrei também. Ao meu lado direito havia um banco, tipo um banco, uma pedra, mas estava lá um senhor, um ser, um homem deitado, pai com 30 anos. E eu disse: Olha, este veio para aqui dormir, é? E eu ia atrás daquelas pessoas. Mas vieram para trás três mulheres, três, a chorar muito. Elas vestiam-se como antigamente, com um manto, não eram desta época, nem pensar, umas saias compridas, e elas choravam muito, aquilo preocupou-me, aquilo fiquei aflita por elas chorarem. Eu disse: Eu não vou, porque eu vou encontrar o meu pai e a minha mãe lá dentro, eu não quero ver, eu não quero, não queria os ver mortos. E então voltei para trás e acordei, e acordei. Sei que a partir desse sonho, eu nunca mais voltei a ser a mesma, nunca. Hum, Não a mesma, no negativo, não é? Não a sim. mesma, Você teve um sim, crescimento. Aham. sim, um crescimento em humildade, em olhar para o outro, em ter a certeza que há outra coisa além daqui e que nós podemos ir para aquela mesa. Isso é o meu entendimento, que aquela mesa está à espera. Não tem cadeiras, não tem nada, não tem. É só mesa, mas que aquele ser vestido branco está à nossa espera. Mas que temos que passar pela morte, talvez, não é? Temos que passar pela morte para ir para lá, porque está ligado. O cemitério está ligado lá, não é? Só a morte, hum, é que nos leva lá àquela mesa. Bem, é um estudo meu, pessoal, dentro de mim, não é? Porque não tem explicação, porque nunca ninguém me deu explicação, não é? Isto são coisas que são, são testemunhos que é assim, eu tenho cadernos e cadernos escritos, que o padre manda, escreva. Falo com alguém, olha, escreve e depois vês que a coisa vai acontecer. Eu penso, não, nem eu posso, eu não consigo escrever esta sensação, esta, esta, este bem-estar que eu sinto dentro de mim em falar, em dizer. Eu acho que o dizer fala mais do que a escrita, não sei, eu escrevo, mas depois até vou ler o que escrevi, não faz sentido, porque eu não consigo passar para o papel o que eu sinto, não é? Então, eu ultimamente deixei de escrever, não faz mesmo sentido. Então, E, só recapitulando, então você
tem a IQM da sua mãe que você contou, teve a tua visão em relação ao Daniel Barbudo, né? Que seria um. Uhum. Jesus, não é? Isso. Tem a questão da tua percepção dos pombos que andam e Ah, sim. dos, Não é bom? dos pardais, né? Você falou? Os pardais que saltam, os pardais que pulam. Sim. É. E aí você conta isso para o padre. É essa situação que você conta para o padre ou não? Isso que eu não entendi direito. Sim, sim, contei muitas, muitas, muitas. Eu tenho alturas que eu vou falar com ele, perdemos uma hora assim a falar e ele me escuta e às vezes é uma mensagem para ele, outras vezes não é? Não tem que ser mensagem, não é? Às vezes eu vou com um sonho e ele é que me diz, ai, obrigada porque esta mensagem é para mim. Pronto, eu disse, olha, se é, está nada, não é? Mas, E hum, aí você tem o sonho que você vai a Fátima e que tem uma série de desdobramentos onde você encontra esse ser de luz, né? Esse homem passa pelo cemitério e tem a sim, opção de ver seus pais, mas você recua disso, é é, isso? exato. Ah, e tem mais uma coisa. À noite eu estava toda feliz, esse sonho deixou-me numa alegria sem descrição. À noite eu estava a contar ao meu marido, lá está ela outra vez. Também só falo de sonhos, não é? Eu não falo. A minha vida, o sonho é mais do que trabalhar, porque trabalhar é trabalho. As pessoas só gostam de mim, são simpáticas, mas eu não tenho nada que relatar durante o dia, não é? Aí tem o sonho, é uma vida, é uma coisa diferente, não é? Eu estava a contar ao meu marido e ao mesmo tempo disse assim, espera aí, e vou à internet e vou ver como é Jerusalém, não é? Porque eu tenho um sonho de ir a Jerusalém, nunca fui. E eu vou ver como é que é em Jerusalém. E então fui, eu escrevi Monte das Oliveiras, porque tinha que ter, porque aquilo tinha oliveiras, não é? Então o meu espanto foi, eu vi as oliveiras e o muro era muito parecido. A pedra do muro Ah. era muito parecido com o Monte das Oliveiras. Muito, muito, muito. Eu disse ao meu marido, não, eu estive em Jerusalém já. Eu posso não ir, mas eu já estive lá em sonho. Foi Quer dizer, outra. você tem um conjunto de experiências transcendentais, tanto através da IQM da sua mãe, como visões e sonhos que mudam a tua relação com a vida, com as coisas, com você Completamente. mesmo, completamente. 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 Eu tenho uma experiência que eu vou a Portugal, eu agora não vou tanto a Portugal, porque os meus filhos não estão em Portugal. Os meus filhos estão na Polónia. E então em Portugal só tenho a casa, né? E os meus irmãos. E ano passado eu fui no verão, fui a Portugal, e uma irmã minha disse-me: Olha, tem cuidado com o que dizes, porque as tuas amigas, nós temos um grupo de amigas, não é? Tem lá minhas amigas, né? De infância, e juntámos para tomar café. E eu sei que as conversas delas não faz sentido para mim. Sim. Eu também não estou lá o ano todo, né? Não. Fulano é assim, fulano é assim. E eu não faz o mesmo sentido. Então, porque elas dizem que tu estás diferente, já mudaste de religião. Bem, o mudar, é assim, eu fiquei triste, porque eu não mudei de religião. Eu até sou tão católica, ainda sou mais do que era, porque eu até sou ministra da Eucaristia, da Sagrada Comunhão aqui na Suíça e tudo. Não, eu não. Fiquei triste. E quando cheguei aqui à Suíça, voltei outra vez ao vazio, né? Voltei outra vez à casinha. Então eu um dia estava muito triste, assim, a pensar. E houve uma voz aqui dentro de mim que, estás triste? E eu pensei, aquilo veio-me logo à lembrança das minhas amigas, de que eu mudei da religião. E, tipo, e então veio-me assim outra intuição, cara, então uma vozinha assim a falar. Mas é para se notar mesmo a diferença. Para o quê? Porque eu quero que se note a diferença. A diferença é para se notar. Não és tu que vais notar. É as pessoas que têm que notar em ti que tu mudaste.
Porque se tu pensas que mudaste, o teu orgulho vem à tona, não é? Opa, vaidade, eu mudei. Não, tem que ser de fora, os de fora é que têm que ver que tu realmente mudaste. Então eu voltei outra vez à alegria. Oh, vamos lá, ainda bem que elas notaram que eu mudei. Pronto, voltei outra vez. Mas tem uma passagem que o padre um dia na missa disse, estava a ler a homilia e disse: volta para a tua casa, mas não voltes para a tua aldeia. Hum? E eu pensei, eu ia de férias. Eu disse, não, ele nem sabe que eu vou de férias, eu vou para a aldeia, porque a minha casa é numa aldeia. E eu disse, mas eu vou para a aldeia, como é que eu posso ir para a minha casa e não ir para a minha aldeia, não é? Não faz sentido. Hum. Marquei um encontro com ele e fiz-lhe essa pergunta. Ó, se padre, como é que eu vou para a minha casa e não vou para a minha aldeia, se a minha casa é numa aldeia? E ele disse, não entendeu nada, Alice. Não entendeu nada. A paródia de Deus é a sua casa, é o seu coração. Volta para a tua casa, volta para o coração, mas não voltes para a aldeia, porque na aldeia falas de toda a gente. Você não pode voltar para isso. E eu disse, olha que lição tão boa, eu vou de férias com esta lição. E então aí, Que é bonito. assim um conjunto, Sabe as é, palavras, sabe as palavras. é um conjunto de palavras que vêm assim, são dadas assim, não é estudadas, nem, porque olha, eu tenho a quarta classe, eu não tenho estudos. Mas são dadas assim, onde o coração a recebe lá, a casa a recebe tudo, é mesmo, é o coração que a recebe. Palavras E que vêm. aí é que, é, porque algum dia eu pensei, não, casa é aldeia, aldeia, mas não, nós somos uma casa. Uhum. E, Muito bem. Então, você está satisfeita? Gostaria de assim, comentar mais alguma passagem que te ocorre? assim, se quiser mais, tenho tantos, não é? Tenho um monte de testemunhos, se estiver bom, está bom. Não, fica à vontade. Nós podemos seguir ou, de repente, pensar em encerrar hoje Isso, por aqui e deixar sim, para uma parte 2. Se você tiver outras coisas também, a gente pode fazer uma nova gravação. como quiser, para mim está tudo bem. Não, para mim está tudo bem mesmo. Eu acho que o vídeo já está com um tempo interessante aí de Tá? mais ou menos 50 minutos, né? Vamos então, acho que Eu encerrar. só queria dar, não era dizer uma palavra, era dar Claro, fica à um vontade. um grito do coração. Era para que as pessoas não ficassem tristes como eu, pessoas como eu, assim, não é? Que têm estas experiências, porque eu tenho montes delas, não é? É todo dia, todos os dias eu tenho assim. Eu queria deixar uma mensagem que talvez fosse essa a mensagem que a minha mãe se calhar voltou para trás para dizer, que não chegou a dizer, não é? Disse de boca, mas se calhar disse em todos os 5 meses que viveu comigo. Que não tínhamos medo, porque há muita gente doente, que os médicos entopem de medicação, como também tentaram meter em mim, não é? Medicação. Outros que estão mesmo depressivos, não é? Outros que são olhados como loucos, que a família, que é muito importante a família estar ao nosso lado, e isso é muito, muito importante. Porque sou eu a que sei o que tenho sofrido com o meu marido, sofrido no bom sentido, não é? Mas triste, doente, porque eu deito-me na cama com um homem e de manhã não posso dizer o que vivi naquela noite. Porque isso não faz sentido para ele. Porquê? Porque ele não compreende também, não é? E a gente também tem que ter essa, essa aprendizagem, não é? Nós estamos eu vivo uma vida que o meu marido não está preparado para ouvir aquilo que eu, mas eu vivo. O problema é que foi vivido. E então era para as pessoas. Foi por isso que eu resolvi, e a minha força era, e o meu desejo era, para que as pessoas vissem e ficassem um bocadinho mais alegres como eu, não é? Não deixem, não deixem. Também não deixem de mudar, não muda de religião.
Porque a religião é uma coisa e, e isto é outra coisa. Não, não se misturam. Não, não se misturam. Porque eu sou católica e sei que há católicos que dizem que isto não é de Deus, porque não é. Mas pronto, não é? Mas Sim, não, você está contando de coração aberto como isso tudo te modificou, né? E verificam. E tanto que eu tenho uma passagem que, como eu cheguei a dar a tirar a formação da Eucaristia. A Eucaristia eu tive um sonho, eu tinha um desejo de fazer isso quando fosse para Portugal. Em Portugal fazer esse, essa formação. Eu tinha um desejo dentro de mim. E um dia me foi dado um sonho que eu entrei numa igreja, eu sonhei, entrei numa igreja e fui comungar, como todos, não é? Só que eu fui direto ao altar e eu pus-me de joelhos e o padre pôs-se de joelhos. E veio com a hóstia, tudo assim. Eu sei que não a comi, não entrou na minha boca a hóstia, e, e depois meteu-se um senhor à frente e o padre pediu-me desculpa se podia dar um certificado àquele senhor. Eu disse sim, quem sou eu para dizer que não é? Portanto, e acordei. Esse sonho também me trouxe assim, foi mesmo muito vivido, muito forte. E eu fui ter com o padre. Fui ter com o padre e contei ao padre que eu estava a fazer, e era na igreja dele, mas o mais interessante é que era na igreja dele. Mas o padre não era ele, era outro. E eu contei-lhe, e ele disse: a senhora deve ter alguma coisa dentro de si, algum sonho. Eu disse: olha, por acaso eu até tenho um desejo, mas é quando for para Portugal. Vou tirar a formação para dar a Sagrada Eucaristia aos doentes. Porque eu tenho. A minha mãe recebia a Eucaristia em casa de uma amiga. Ela ia lá à casa levar. E eu também gostava de fazer isso. E ele disse assim: olha, quer saber, Alice? Não deixe morrer o seu sonho dentro de si, porque esse sonho já está realizado lá em cima, no alto. Mas na terra vai se cumprir. Eu fiquei toda contente, não é? Passado, sei lá, foi tudo muito rápido. Passado uns dias, eu ando num grupo carismático da Canção Nova. Um senhor chega-me lá, um colega lá da oração, um senhor, e bateu-me no ombro e disse: pega lá, Alice, uma folha para eu ir fazer a inscrição, para ir fazer uma coisa. Eu fui, não é? Hoje em dia dou a Sagrada Comunhão aos doentes e dou na missa. E o mais bonito que eu tenho dessa parte é por isso que eu digo que não deixem, não mudem, não mudem, não mudem de religião, mas se sentirem bem, continuam. Não misturam uma coisa com a outra, que não faz sentido. Não é para eu ser católico e o outro ser protestante e o outro não interessa. Onde estiver o coração, porque Deus tem Deus é só um, não é? É só um, não está dividido, nem, não. Ele diz, a minha igreja é o povo, somos nós todos. É todo unido, não interessa onde a gente vá. Onde se sente feliz, eu sinto-me feliz lá. E de umas coisas mais lindas que ainda ontem eu vivi, e posso dizer, e disse ao meu marido, é eu fazer assim, corpo de Cristo. E aquele sorriso, aquela pessoa que vem com uma cara para um funeral, eu digo, porque num funeral toda a gente está triste, não é obrigatoriamente. Eles vêm assim naquela fila muito triste, eu faço corpo de Cristo. E eu tenho um sorriso de certeza, porque eles transformam-se. Eles olham nos meus olhos e botam-me um sorriso. É esse sorriso. Eu acho que é essa. O corpo de Cristo é o sorriso da pessoa, de olho em olho, que é o verdadeiro amor, não é? É assim que eu digo. que bom. Então, mensagens muito fortes, humanistas, né, de força Uma de força para toda a gente, para quem está na para todos. saúde, quem está adoecido ou quem tem algum parente, né? Que a gente Que tenham força, que eu sou o testemunho da força, da dor, da força da dor, não é? Que não é fácil a gente ver a nossa mãe a gritar alto, e eu dizer, dói muito. Ela dizia, é dor de cão, minha filha. Sabe o que é dor de cão? é Eu um não sei, mas um cão a morder deve ser horrível, não é? sim, mas o teu testemunho de todas essas situações que você contou é um testemunho de transcendência, né? Da gente poder
aprender com a dor, e além da dor, e além da vida, né? Poder E entender. viver, aprender que isto vale a pena, não é? Vale a pena depois para a gente contar assim com um sorriso no rosto, não é? Que tudo valeu a pena. Tudo bem, então acho que a gente pode encerrar com essas belas palavras e pensar, né, se te ocorrer mais coisas, você falou que tem mais coisas mesmo, numa parte 2, né? Acho que o vídeo já está de bom tamanho. Ok. Então, queria agradecer a você novamente, Alice, pela presença. Foi muito bonito o teu relato. Acho que tudo isso se amarra, né? Tudo isso está entremeado que você trouxe. E agradecer a presença de todos que ficaram até aqui com a gente no vídeo. Fazer um convite para quem tiver experiências místicas transcendentais, parapsicológicas, com quase morte, tudo aquilo que foge do habitual, que é excêntrico, né? A nossa realidade comum, habitual, compartilhada. Mandem um e-mail aqui para gaiatapsi23@gmail.com, que nós teremos um grande prazer em responder, trazer vocês aqui para o canal para dar um testemunho também, tá bom? Então, valeu mesmo. Obrigada. Obrigado, eu. Tudo bom. Obrigado, um grande abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau.